Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de televisão. Eu sou o Lincoln Portela e estou acompanhado da advogada e mestra em Direito, doutora Alessandra Portela. E é um prazer muito grande ter você conosco. Hoje falaremos sobre a mulher e a política e também a sua atuação em outras áreas. Para participar do debate, convidamos a Coronel Cláudia Araújo Romualdo. Ela é bacharel em Direito pela UFMG, especialista em Gestão Estratégica de Segurança Pública. Serviu durante 30 anos na gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e hoje se encontra na reserva. Foi a primeira e única mulher, até hoje, a assumir o comando de policiamento da capital mineira. Venha conversar conosco. Muito bem. Coronel Cláudio, muito obrigado por sua participação conosco. Prazer grande tê-la aqui. Prazer é todo meu, Lincoln, doutora Alessandra. Muito bom estar aqui para esse bate-papo. Doutora Alessandra. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Coronel. É um prazer estar com vocês essa noite. E o prazer é nosso estar com todos. O Brasil vem passando por uma grande transformação política com as mulheres conquistando seu espaço e buscando a igualdade de direitos. Mulheres encontravam grandes desafios em ocupar espaços de poder, serem eleitas, por exemplo, ou ter a voz ativa nas tomadas de decisões não apenas políticas. A não ocupação desses espaços deixa as mulheres à margem de todos os processos, além de enfraquecer a democracia e a vida como um todo. É preciso, então, enfrentar esse desafio e com competência. E a senhora tem enfrentado esse desafio com competência, né, doutora Cláudia? Bom, de fato, ter pertencido ao serviço ativo na Polícia Militar, hoje eu já estou na reserva, foi desafiador. Quando eu entrei para a Polícia Militar, eu era da terceira turma ainda que estava entrando, de policiais militares femininos, e nós ainda estávamos, eu diria, nos ajustando dentro da instituição e também nos ajustando na prestação de serviço à sociedade. Então, era uma tentativa que o público tinha de nos recepcionar na rua no atendimento de uma ocorrência policial. Então, os desafios vieram ao longo da carreira, graças a Deus, foram sendo superados e eu consegui chegar ao último posto do oficialato, né, que é como coronel, que de fato é uma conquista difícil. E difícil foi para os coronéis seguirem a ordem ou as ordens de uma coronel? Na verdade, a Polícia Militar ela tem o que nós chamamos de alto comando, que é um colegiado com todos os coronéis que a instituição tem e que reúnem-se. Esse colegiado se reúne, melhor dizendo, periodicamente ou por convocação do comandante-geral para que as discussões das questões que envolvem a Polícia Militar, questões muitas vezes de estratégia de policiamento que vai se desenvolver. E esse corpo é formado por homens e mulheres que chegam ao último posto. E somos poucas, né? Na época que eu estava na ativa, nós éramos apenas 3, era eu, a Coronel Neuza, que cuidava da parte tecnológica das informações na Polícia Militar, e a Coronel Tânia, que na área de saúde. Então, nós éramos ali quase 50 nesse colegiado. E o convívio era amistoso, muito bom, e os companheiros nos ajudando a encontrar a melhor forma, o melhor tipo de policiamento, alguma ação específica a se desenvolver. E já na tropa, esse convívio diário com os desafios que ser policial militar, estar nas ruas, vão surgindo, vão também nos aproximando. E eu confesso, Lincoln, que não vi dificuldade nessa relação, porque o militar ele tem muito internalizado aquilo que ele precisa conhecer em termos de legislação, em termos de normas, a hierarquia e disciplina são valores muito importantes. Princípio de autoridade. Sem dúvida. Então, isso não trouxe para mim nenhuma dificuldade. Eu confesso que eu passei os 30 anos e nessa relação com o subordinado, com os pares e com os superiores, o fato de ser mulher não trouxe, assim,
nenhuma grande dificuldade. Ok. Doutora Alessandra, a senhora que também leciona e foi gestora pública e também atuou numa região difícil, como eu disse na semana passada, que é a região do Ressaca, lá em Contagem. Como é que a senhora vê, como é que você, Alessandra, vê isso hoje, a participação da mulher, princípio de autoridade, respeitabilidade? Como é que nós estamos ainda? O Brasil ainda tem sentimentos de colônia nesse sentido ou avançou bastante? Olha, Lincoln, é muito interessante essa pontuação. Hoje, nós mulheres somos, de acordo com o IBGE, 52% da população. E eu brinco com que os outros 48% estão aqui hoje por causa de uma mulher. Verdade, verdade. Então, a importância da mulher na construção da sociedade, ela está em aspectos biológicos, aspectos sociais, em todos os aspectos hoje. A mulher, ela tem essa necessidade de acolhimento e de base estrutural também. Tem mudado e, inclusive, nós temos visto e acompanhado muito a participação da mulher conservadora também na política. E esses dados têm aumentado, não só da mulher no geral, como candidatura, com fomentos à candidatura, mas também a mulher dentro de um conservadorismo. Gostaria de saber se a nossa convidada de hoje, Coronel, que participou brilhantemente das últimas eleições, teve um papel de destaque aqui na discussão da política da capital mineira. Como que foi participar, como ela foi vista como candidata a vice-prefeita de uma das maiores capitais do Brasil? Olha, Alessandra, foi um desafio novo e diferente. Até então, participando apenas no sentido de conhecer os candidatos para fazer a minha escolha pessoal na hora de votar, porque o policial militar, enquanto na ativa, não é interessante que ele se posicione publicamente acerca daquilo que é o valor que o representa ou o candidato que o representa, porque isso pode, de alguma forma, trazer a impressão de que ele não é impessoal na hora da sua atuação policial militar. Então, eu confesso que até 2016, enquanto eu estive na ativa da Polícia Militar, eu evitei justamente para não comprometer. Ainda mais você sendo comandante de tropa, né? Esse é um cuidado que eu tive. No entanto, depois que me transferi para a reserva, fiquei muito à vontade, né? Como cidadã, para que eu pudesse percorrer caminhos e fazer as minhas escolhas e publicizar aquilo que eu tenho como os valores que me representam. E valores muito caros para mim, né? A família, a nossa liberdade, a possibilidade de você praticar a fé que você professa, isso é tudo muito importante. Então, eu me identifico como conservadora, né? Hoje está sendo feita muito essa correlação de ser conservador e ser de direita. E, às vezes, as pessoas tratam essa expressão de ser conservador como se fosse algo atrasado. E, pelo contrário, é algo que traz a base daquilo que é a nossa sociedade. São valores muito, muito importantes. Vamos fazer um bate-bola, doutora Alessandra? Por que nós temos poucas mulheres na política ainda? Tem aumentado o número de mulheres, há uma cota obrigatória hoje, de cada partido ter pelo menos 30% de mulheres. Questão de fundo eleitoral também dividido proporcionalmente a isso. O porquê que ainda as mulheres não estão tão estimuladas e é difícil até para que os partidos, viu, doutora Cláudia, fechem a chapa, completem a chapa, o número de mulheres. E às vezes até convidam militantes para participarem, para fazerem 1.000, 1.500 votos. Bate-bola entre as duas agora aí. Inclusive, vou pegar um pouquinho do que estávamos conversando antes do programa, Coronel. Na minha opinião, a mulher hoje ela ainda não ocupa um papel de destaque na política do nosso país por causa da educação. Nós aprendemos a tabela periódica, conseguimos saber as composições químicas para usar no vestibular e não estudamos nada sobre civilidade, sobre moral, sobre cidadania na escola. E, inclusive, o cargo político, o concorrer a um cargo político não está entre o cardápio dos sonhos do jovem hoje. Você não vê hoje uma jovem, muito difícil você ver. Eu, como professora, nunca vi almejando um cargo eletivo.
já vi aspirantes a médicas, engenheiras, advogadas, designers, publicitários, e nós não vemos. A base, para mim, isso é a educação. Como que você vê isso? Olha, eu vejo, primeiro, como um importante papel aí da família. Você começa a receber esses valores, né, quando você está em casa e leva para a escola aquilo que você tem e adquiriu, que a gente chama de educação de berço, né? Você chega na escola com esses valores e, aos poucos, eu penso, doutor Alessandro, que isso vai se modificar. Uma das características que nós sempre esperamos de quem faz a opção por ofertar seu nome para participar de um pleito eleitoral é que haja um instinto da liderança, né? Você ter a proatividade, você ter a disposição de se entregar ou de dar todo o seu tempo, colocar como disponível para servir as pessoas. Então, se a gente considerar que a mulher, além disso, ela tem o papel de mãe, ela tem o papel de esposa, ela tem o papel de gestora, né, do lar, digamos assim, ela precisa se desdobrar para, além disso, participar do dia a dia dos problemas da sociedade e, afinal de contas, identificar em si essa possibilidade ou essa capacidade de também se candidatar a um cargo eletivo. Eu penso que isso vai melhorar, mas sinto falta, como nós conversávamos antes de começar o programa, daquele sentimento de patriotismo. Eu sou do tempo que tinha como disciplina na escola o OSPB, Organização da Sociedade Política Brasileira. E quando você ia ter essa aula, o professor trazia a formação social, como é que se dava, falava da política no país, como se encontrava naquele momento, e mostrava de uma forma a nos permitir, por nós mesmos, identificar com que lado ali ou com que circunstância a gente achava que era o correto. Hoje, bastante diferente disso, nós vemos, lamentavelmente, nas escolas, uma tentativa de tornar as crianças, os nossos jovens, como militantes de um lado só, sem ter a oportunidade de conhecer o outro e por si mesmo fazerem a escolha. Eu penso que isso vai melhorar e estamos melhorando, estamos num bom caminho. Então, vou colocar na mesa aqui agora, porque eu percebo que o debate, quando fica entre as mulheres, fica melhor. Então, eu estou aqui como mediador, né? Inclusive, estou sentindo a falta hoje do Dox Mox Wellington. Apesar de não estarmos abertos no canal, mas se o Dox Mox Wellington pudesse aparecer, ele sempre faz alguma consideração interessante. Estamos te aguardando, viu, Dox? Então, vamos lá. Colocar aqui na mesa. Por que há, então, poucas mulheres na política brasileira? Os maridos que impedem, preconceito, a falta de conhecimento. Colocar na mesa aí, por quê? O porquê. Por exemplo, nós temos hoje os candidatos se apresentando à presidência da República. Até agora, eu só vi uma mulher pré-candidata, que talvez nem seja ainda, porque vai depender de composições partidárias. É uma senadora que ela já está se apresentando. E aí? Debate entre as duas, o porquê de poucas mulheres. Continuando os comentários, falando sobre educação também, que para mim é um ponto crucial. A educação, desde a escola, nós crescermos, falta isso na juventude hoje em dia, crescer um pouco com esse sentimento de sociedade, sabe, Coronel? Família é muito importante. Eu acredito que os valores que são defendidos, os valores do político, tanto o político, o homem ou a mulher, o que importa é o conjunto de valores que está sendo defendido. A importância de levar esses valores, que você mesmo disse que agora está sentindo mais à vontade em defendê-los, por causa de uma questão institucional. Isso conta muito também para o fomento da participação da mulher, que, diga-se de passagem, estamos em vantagem, porque nós, como mães, profissionais, donas de casa, acumulamos várias funções ao mesmo tempo. Então, por que não cuidar também da nossa cidade? Por que não cuidar do nosso estado, do nosso país como um todo? Nós damos conta, né, não? Concordo plenamente. Somos capazes. E eu fico pensando na possibilidade de você trazer isso para a criança, para a menina dentro de casa, para já você envolvê-la nas conversas sobre política, para que ela possa crescer
com esse tipo de contato. Nas escolas, sobretudo nas universidades, nós temos os grêmios, né, estudantis, temos os diretórios acadêmicos, e ali, participando da comunidade escolar, é possível que ela comece a se envolver em decisões, em questões políticas do dia a dia da escola. Então, acho que dá para fazer um trabalho duplo, em casa e na escola. Eu acho que esse estímulo partindo da família e partindo também dos professores, nós vamos assistir as mulheres cada vez mais presentes na política. Porque nas questões profissionais nós já as vemos em todas as profissões. Nós temos mulheres pilotando aviões, helicópteros, dirigindo caminhão, e muito bem, por sinal. Quem diz que mulher é ruim de volante não está falando uma verdade. Nós temos aqui uma colaboração do Docs Mox Wellington. 2 projetos em análise na Câmara propõem percentuais mínimos de vagas para as mulheres. O sistema de cotas é muito criticado. Pode haver uma solução sobre isso? O que vocês acham? Bom, a solução é a influência, estarmos aqui conversando e debatendo sobre isso, Lincoln. O FSB, Instituto Parlamentar, trouxe esse ano um dado interessante, que dos 10 parlamentares mais influentes nas redes sociais, entre os 3, 2 são mulheres. E mulheres que nós sabemos que são mulheres de direita, mulheres com os valores conservadoristas também. Então, cota é algo, estamos chegando lá, né? Eu acho que, além de falar em políticas de cota para mulheres, que nós sabemos que serve também como uma forma de, infelizmente, muitos partidos cometerem crimes eleitorais em cima disso, é justamente essa influência. O chamado laranjal. Exatamente. Mais importante do que falar em cota é em falar de influência, como a mulher está se tornando mais influente nas redes sociais, que hoje é um dos principais canais de comunicação entre as pessoas. Suas redes sociais, Coronel? Olha, eu confesso que até 2020, quando eu fui participar da campanha para o pleito municipal, eu fui candidata a vice-prefeita junto com o deputado Bruno Engler, que foi o candidato a prefeito da nossa chapa. Diga-se de passagem, posso interrompê-lo? Claro. Olha, eu vou dar uma olhada séria aqui. Prestem atenção nessa questão de pesquisas. Bruno Engler foi colocado em 4º lugar durante todo o período eleitoral. Vejam bem, para quê? Para que ele não fosse considerado voto útil, porque, lamentavelmente, algumas pessoas ainda trabalham com essa questão de voto útil, principalmente aqueles que não têm cor partidária. Bruno Engler ficou em 4º lugar o tempo inteiro. No abrir das urnas, Bruno Engler, que era o candidato do presidente da República, terminou em 2º lugar. Se ele estivesse em 2º lugar o tempo inteiro, por certo, nós poderíamos ter 2º turno aqui na cidade de Belo Horizonte. Que coisa interessante, né? Muito interessante isso. O mais interessante, eu diria, foi que a nossa campanha, em virtude do partido ser pequeno, nós não tínhamos tempo de televisão. O deputado Bruno Engler não poderia participar dos debates, né, conforme são as regras postas, a não ser que houvesse concordância por parte dos demais participantes do pleito. E eu confesso de coração que, se tivesse que ter deles a concordância para que houvesse o debate, eu acho que eles não concordariam. E eu digo isso porque, apesar de ser um jovem muito inteligente, extremamente maduro para a idade, então participar junto com ele daquele pleito eleitoral foi gratificante. Aprendi muito com ele, aprendi muito no convívio com as pessoas. E aí, voltando à pergunta que o senhor me fez, rede social eu criei naquela oportunidade. Porque na primeira vez que nós nos reunimos e conversamos sobre a campanha, eles disseram: Coronel, rede social hoje é fundamental. É a forma que a senhora vai ter de comunicar-se com as pessoas de forma direta, porque elas entram nas suas redes sociais e tem a informação que a gente chama de fonte primária. Ninguém vai buscar a informação se a senhora disse ou deixou de dizer alguma coisa. Elas vão na sua rede social e ali elas conseguem ouvir a senhora própria se comunicando. Então, a senhora precisa criar urgentemente.
Então, eu só criei rede social em 2020 e a partir de então, aos poucos eu tenho aprendido a lidar com rede social, que é uma coisa muito simples, mas nós de outra geração resistimos muito a essa tecnologia. Mas uma vez que a gente aprende, uma vez que a gente domina, a gente vai tomando gosto também, porque ali é uma forma de comunicação direta. Então, hoje, eu tenho, sim, as 3 redes sociais, tenho o Facebook, tenho o Instagram, tenho o Twitter, e estou estudando aí se é o caso de colocar mais uma. Estão dizendo que o TikTok hoje é uma rede importante de se ter e, ao contrário do que as pessoas dizem, não é uma rede social para fazer dancinha, né? É uma rede social onde você coloca vídeos, mas que está crescendo rapidamente. Doutora Alessandra, me diga uma coisa, como driblar, mas entenda bem esse driblar, é o drible categórico, não é para o mal, porque é preciso driblar algumas redes sociais que percebemos que estão nitidamente comprometidas em suas entregas quando as pessoas não pensam como eles pensam. Como é que nós vamos fazer para desatar esse nó nas principais redes de comunicação? Olha, Lincoln, a base de tudo chama-se criatividade. Então, nós estamos vendo uma verdadeira ditadura que está acontecendo pelo lado, como você diz, né? Este lado aqui da mão acontecendo, querendo exatamente o quê? Restringir o acesso, restringir o envio de informação via redes sociais. Nós tivemos um problema com o Telegram, que também é uma rede social a ser citada, que está sendo muito utilizada. O que nós podemos fazer é brigar na justiça, sim, Lincoln, não podemos nos calar sobre isso, de acordo com os instrumentos que nós temos hoje, os instrumentos legais, tanto de ações populares para isso, como nós tivemos no caso do WhatsApp, também falando e trabalhando organicamente. O TikTok pode ser hoje, sim, uma solução orgânica, onde a entrega está sendo muito mais clara, muito mais limpa, muito mais honesta, digamos assim. Então, é criatividade. Se é o TikTok, que é o meio agora que a sociedade está se comunicando melhor, por que não? É se adaptar, é uma grande adaptação. É claro, também falando aqui com o telespectador, é claro que o TikTok tem algumas nuances. Por exemplo, aparece de tudo ali, né? Desde pessoas desnudas, o tipo de música, o tipo de proposta, essas coisas todas estão ali. Mas, relembrando agora da Bíblia Sagrada, que diz, examinai tudo, retende o que é bom. Por falar em reter o que é bom, estou recebendo uma informação interessante aqui. Na década de 70 do século passado, as mulheres representavam 35% do eleitorado, ultrapassando a marca dos 50%, isso no ano de 2006, quebrando assim a hegemonia do eleitorado masculino. Em relação à disputa eleitoral, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o número de candidaturas femininas alcançou 31% do total de registros nas últimas eleições de 2012, o que significa certo avanço. Coronel, qual a sua avaliação sobre isso? Olha, eu queria só dar um pitaco aqui na resposta anterior da doutora Alessandra e dizer da importância que nós temos que dar a um projeto de lei que foi votado a sua urgência na semana passada na Câmara dos Deputados e não passou, que é o PL 2630, que quer censurar, essa é a palavra. Nós estamos passando por um momento em que chamar as coisas dos nomes que elas têm fica parecendo que você é politicamente incorreto. Mas eu sou daquelas que chamam as coisas dos nomes que têm. E o que o PL 2630, na minha opinião, se é que ainda é possível, né, que a gente se expresse, tem essa liberdade de expressão, que é o que está em jogo, então, na minha opinião, trata-se pura e simplesmente de uma tentativa de censurar as redes sociais, a nossa forma de pensar e a nossa liberdade, abordando questões como fake news.
né? Notícias falsas. Quem vai dizer o que é falso, o que é verdadeiro? E eu diria, Lincoln, que esse é um ponto importantíssimo, porque nós estamos num ano eleitoral e ver esse debate acontecendo justamente nesse momento, a mim não parece ser algo que seja uma coincidência. Interessante, né, Alessandra? Eu me lembro do pastor Glaicon Terra Pinto. Ele dizia o seguinte: nós estávamos lá conversando na Câmara e articulando, porque queriam votar a urgência para depois, então, consertarem, mudarem o projeto durante a sessão que aconteceria. Diga-se de passagem, o projeto era de um deputado que é comunista. Muito bem, Glaicon dizia assim: quando você estiver viajando no interior, estiver caminhando aí na roça, por exemplo, e você perceber ali que você passou por um ovo, olha, pisa e quebra, porque de repente pode nascer cobra e te picar quando voltar. E era o que ia acontecer. Se a urgência fosse aprovada, estaríamos todos picados. Na realidade, o grupo consciente ganhou por 8 votos. Mas vamos encerrando o nosso programa. Já estamos pedindo aqui, doutora Alessandra, muito obrigado pela participação conosco. Obrigada pela participação. Lincoln, gostaria de fazer uma consideração final. Nós fomos 31% de candidatos preenchendo a cota, mas somos apenas 11% eleitas na Câmara. E apenas 11% no Senado, 12% na Câmara. Então, temos que lutar por mais mulheres eleitas e não mulheres candidatas. Muito bem, Coronel Cláudio. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Passou muito rápido esse nosso bate-papo, né? Espero poder voltar em outras oportunidades para uma nova rodada de conversa e dizer para o nosso telespectador que está em casa, por que não? Porque é imagem, que é um ano eleitoral, então cuidado na hora de escolher seus candidatos, por que não escolher as candidatas que vão colocar seus nomes, né? E lembrar que quando nós votamos em alguém, nós estamos escolhendo alguém que nos representa. Então, que esse nosso escolhido tenha os mesmos valores e princípios que nós temos. Ok, e eu quero dizer a todos vocês que eu perdi hoje de 2-1. Mas vamos em frente. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima semana, querendo Deus.